Pedrinho vem a público e faz alguns esclarecimentos. Por mais que Pedrinho negue, as negociações estão sim avançadas com Magnati. Vamos falar também aqui sobre a reforma de São Januário, sobre o contrato aí da Nike que fechou com o Vasco da Gama, renovação de Léo Jardim encaminhada, Renato Gaúcho chegando no Vasco da Gama e toda essa situação aí envolvendo reforços e a venda do futebol vascaíno. Eu peço a você para colocar muito atenção nesse vídeo, que esse vídeo é um vídeo muito esclarecedor. Vamos lá, pessoal. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí para impulsionar esse vídeo por uma quantidade maior de vascaínos. Vamos começar falando aqui sobre a reforma de São Januário, porque hoje, finalmente, o decreto da venda do potencial construtivo de São Januário foi publicado aí no Diário Oficial. Portanto, agora o Vasco poderá avançar na venda do potencial construtivo, visando a reforma de São Januário e a revitalização do entorno de São Januário. Perfeito? Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação envolvendo a Nike. Ontem a gente teve a confirmação de que Vasco da Gama e Nike chegaram a um acordo. Isso mesmo, um acordo que de 2026 a 2028. Portanto, 2025 é o último ano aí da Capa como fornecedora de material esportivo. É o retorno aí da Nike ao Brasil e a Nike escolheu aí o gigante da colina, o Vasco, né? E vai ser uma briga boa no mercado aqui no Rio de Janeiro, né? A Adidas contra a Nike. Agora o Vasco sim vai ter mercadoria aí dos seus produtos aí pelo mundo todo, a sua marca internacionalizada. Bom, vamos falar aqui sobre renovação de contrato aí de Léo Jardim. O Vasco ofereceu 4 anos de contrato e um aumento salarial para o goleirão da seleção brasileira. O Léo Jardim, né? Ele teria o contrato até 2028, né? E o Vasco acrescentou uma cláusula de renovação automática até 2029, caso o Léo Jardim atue 50% dos jogos da equipe vascaína no último ano do vínculo. Perfeito, pessoal? Bom, agora a gente já fala aí da situação do treinador do Vasco, porque o Renato Gaúcho está com uma proposta aí em mãos, tá? O anúncio pode ser feito a qualquer momento, certo? O Renato tem uma preferência por continuar aqui no Rio de Janeiro. Pessoas próximas aí ao Renato Gaúcho teria dito que ele gostou bastante da proposta dos Gigantes da Colina. E aquilo, o Renato Gaúcho, na minha humilde opinião, dispensa comentários. Acho o Renato um baita de um treinador. Chegando aqui no Vasco da Gama, ele vai ser muito importante nessa reestruturação, nessa reformulação de elenco aqui do Gigante da Colina. Certo? Isso pode acontecer a qualquer momento do Renato dizer sim aí para o Vasco. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços, tá? O Vasco fez uma consulta ao Atlético Paranaense sobre o jogador Tomás Coelho. Perfeito? O Vasco tem interesse aí
no ponta esquerda, no Tomás Coelho. Bom jogador aí, o argentino, tá? O Atlético Paranaense teria pedido 3,5 milhões de euros para poder fechar com o Vasco da Gama. Assim como a situação de Tietê. Situação de Tietê muito avançada. Tietê pode ser aí o primeiro reforço do Vasco da Gama para o ano de 2025. Perfeito? E outra situação, antes da gente falar aqui do grego, do Marinatti e da entrevista aí do Pedrinho. O Fortaleza ontem veio com uma proposta pelo Léo Pelé. O Fortaleza queria colocar o Zé Wellison, volante, na negociação. O Vasco pediu o atacante Moisés e aí não houve acordo. Perfeito? Bom, agora a gente vai falar aqui sobre essa situação aí envolvendo o grego. Porque o Marinatti ele vem para o casamento aí de um dos familiares do Giuliano Bertolucci, ele vem ao Brasil. Mas antes, deixa eu colocar aqui o que o Pedrinho falou. O Pedrinho deu uma entrevista ali para o Fábio Azevedo e vamos ver o que ele falou nessa entrevista, para a gente poder comentar aqui. Vamos lá. Vamos soltar. Tudo que foi dito essa semana. Compra da ICAP, mentira. Que mais falar? O investidor já fez proposta à vista, mentira. O investidor quer fazer o estádio, mentira. A proposta do investidor tal é mentira, porque ninguém fez proposta. O Pedrinho gosta da cadeira, não vai vender o Vasco, não quer vender o Vasco, mentira. Luiz Castro tem proposta na mesa, está aguardando. Mentira. Também. Então, todas as minhas entrevistas estão sendo para desmentir. Então, assim, que o torcedor possa escolher melhor quem ele quer ouvir. Ou ele ouça todos e veja realmente quem tem credibilidade para falar ou não. Vamos lá. O grande problema é que esse rapaz aí, ele gostou de sentar na cadeira de presidente do Vasco, né? E no outro dia, para vocês terem uma ideia, a ECAP estava negociando com o grupo BTG debaixo dos olhos dele e ele não sabia. O grupo BTG Pactual, para vocês terem uma ideia, ofereceu um empréstimo para o Vasco. Em troca, o Vasco daria preferência aí para o Banco BTG ganhar uma comissão numa futura venda. E, paralelamente a isso, sem ele saber, o Banco BTG Pactual conversava com a ECAP. Então, o Pedrinho ele não sabe de nada, de rigorosamente nada. A informação que foi dada é que as ações da ECAP, ela faz o que ela quiser com as ações dela, que ela fez 2 aportes aqui, a 777 Partners, e ela encaminhou o negócio com o Marinatti. E essa transação independe da vontade do Pedrinho. Se eu tenho algo, eu vendo para quem eu quiser. O Vasco teria simplesmente ali, claro, prioridade na compra das ações da ICAP. Que ele, Pedrinho, veio a público e disse que simplesmente, olha, eu, enquanto for presidente do Vasco, eu vou trabalhar para poder vender. E o próximo investidor, não quero nem me meter no futebol, não quero nem ter participação. Então, ele não exerceu essa parada. Outra situação, ninguém em nenhum lugar falou que o Marinatti vai pagar a dívida à vista. A gente disse que ele tem a intenção, e inclusive a gente tomou conhecimento
que o investidor é contra uma recuperação judicial no Vasco da Gama, porque ele quer pagar a situação à vista. Então é muito mais fácil o Pedrinho chegar e falar o seguinte: olha, eu mudei de ideia, eu não quero vender, porque as pessoas que estão aqui do meu lado têm sede pelo poder e quer continuar comandando o Vasco da Gama. Agora, o Vasco na mão dessas pessoas aí, o Vasco não vai conquistar nada e não vai ganhar rigorosamente nada. Agora, o magnate chega aqui no Brasil. Chega aqui no Brasil. Tem negociação em aberto. Ele sabe que tem negociação em aberto, tá? A gente falou aqui por diversas vezes aqui que a proposta não tinha, porque o Vasco ainda não quantificou o preço da sua dívida. E o seguinte, quem vai decidir se pode vender ou não é o Pedrinho, é a arbitragem, é o arbitral da Fundação Getúlio Vargas. Isso está sob júdice. Essa é a verdade dos fatos. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!